aguardar para ver o que é que Tudor consegue controlar até à subida e o que é que depois Voazar conseguirá defender também nessa subida, onde acredito e quero continuar a acreditar que o Eulálio tem tudo ainda para dar a volta à classificação geral. Vamos ver onde é que vai parar esta tentativa por parte do Zeb Kiffin, britânico de 27 anos, da equipa da Terengganu. O ano passado estava na Unibet Tietema Rockets. Este foi lá que passou as 2 últimas temporadas. É um ciclista, sobretudo, que fez nome na cena interna britânica, na altura com a Rebel. Bons tempos em que tínhamos equipas britânicas continentais, como a Rebel, a JLT Condor, a Bike Channel. Havia imensas equipas com muita qualidade. Eu acho que finalmente, Paulo Martins, durante este defeso, consegui decifrar um bocadinho do enigma do ciclismo britânico, porque nós perguntamos sempre, não é? E muitas vezes debatemos isso, porque é que na Grã-Bretanha há tantos ciclistas, e eu acho que há cada vez mais ciclistas que passam profissionais vindos da Grã-Bretanha, sem que a Grã-Bretanha tenha um ecossistema interno em termos de ciclismo profissional, que sequer parecido com o nosso em Portugal, não é? Muitas vezes falamos do nosso ciclismo como um ciclismo que ainda poderia crescer e que por vezes vive numa certa precariedade, mas a verdade é que nós temos várias equipas e as equipas com maior ou menor esforço vão se mantendo na estrada. Na Grã-Bretanha arrasaram completamente com as equipas continentais, mas eu vim a ouvir aqui há uns tempos um podcast acerca da história do Geraint Thomas e pegando na história do Geraint Thomas, depois fomos relacionando dados. Geraint Thomas, Luke Rowe, os dois do mesmo clube. Foi o mesmo clube da Zoe Baxter, que foi o mesmo clube também da Eleanor Parker. Estou a falar tudo de ciclistas britânicos que em várias disciplinas obtiveram destaque. Um deles, claro, foi campeão do Tour de França e por isso leva o maior dos destaques. Mas consegui perceber que muito do sucesso que existe hoje em dia no ciclismo britânico se faz nos clubes. Não tem sido um problema para eles não terem equipas continentais, no sentido em que habituaram-se os corredores britânicos e os jovens britânicos a cedo irem correr para fora, mas a estrutura de formação, ou seja, a base da pirâmide que nós tantas vezes falamos aqui, dos clubes, das academias, está muito bem estruturada. Faz ainda com base na vocação de muita gente, e isso acho que é inerente ao ciclismo. Muita gente que trabalha por vocação, não trabalha por dinheiro, mas trabalham por vocação e dedicam-se a organizar corridas, dedicam-se a estruturar equipas, a levar os miúdos a treinar para a estrada, etc. E as infraestruturas, porque algo reparei, as infraestruturas na Grã-Bretanha, sobretudo ao nível da pista, têm vindo a ser requalificadas. E o sistema de treino também me parece importante. Porquê? Porque o sistema de treino, por exemplo, dos miúdos britânicos não passa apenas só pela estrada. Eles fazem, imaginemos de acordo com a categoria, com a idade, fazem 20, 30 km, uma saída, que ainda por cima tem a questão da luz natural. Muitas vezes tem que encurtar as saídas porque anoitece mais cedo do que anoitece, por exemplo, na Europa do Sul. Por uma questão de segurança, não se vai pôr os miúdos a sair à noite, não é? Portanto, quando há luz natural, faz essas voltinhas e depois termina-se o treino dentro do velódromo. Todos passam pelo velódromo. Portanto, o velódromo, para mim, é um dos pilares do sucesso do ciclismo britânico. Os velódromos, porque eles têm variadíssimos velódromos espalhados por todo o país, velódromos que, não estou a falar velódromos como o nosso, não é? Em Anadia, velódromos bastante modernos e cobertos. Muitas vezes são velódromos, pistas ao ar livre, onde os ciclistas podem treinar, e numa mesma sessão de treino tu consegues ter no velódromo, marcando a pista perfeitamente, consegues ter os mais pequeninos a treinar na parte de baixo e de acordo com a idade e com o nível de cada um, mais com o nível do que propriamente com a idade, tu podes ter diferentes grupos a circular no velódromo e eles habituam-se não só a rodar, porque rodam e treinam forte, mas também habituam-se a rodar na pista, que não é fácil ao início, com as suas bicicletas de estrada. Portanto, fazem o seu treino complementar dentro do velódromo. Depois também fazem as tradicionais gincanas, a tecnificação, que é fundamental. A mim fez-me o clique quando estava a ouvir aquele podcast, que recomendo a quem quiser saber mais acerca do Geraint Thomas e de como eles trabalham. É o The Cycling Podcast. Para mim é o melhor podcast de ciclismo
brilhantemente conduzido muitas vezes pelo Daniel Freeby, entre outros colegas, mas eles falavam e a dada altura estavam a contar como se trabalhava a metodologia de treino, a mentalidade. Outra coisa que me chamou a atenção foi o facto de muitas vezes estes clubes serem clubes exclusivamente dedicados à formação. Portanto, não têm depois equipa de ciclismo. São clubes que só trabalham com crianças. Isto muitas vezes é importante, que crianças estejam rodeadas de outras crianças. Porquê? Porque depois, à medida que vamos subindo de categoria etária, depois vai-se andando mais rápido e tu não consegues pôr um miúdo com um graúdo, não é? Há ali níveis diferentes, rodam a velocidades diferentes. Não sei, pareceu-me que havia ali 2-3 pontos muito importantes. Esta aposta na base é fundamental. Se me perguntassem, e eu acho que tu responderias o mesmo se te perguntassem o que poderíamos mudar no ciclismo português para termos um ciclismo daqui a 10 anos mais saudável, mais competitivo e com melhores perspectivas de futuro, eu era na formação que apostava na base. Eu dei uma entrevista há uns tempos atrás, não há muito tempo atrás, em que me fizeram precisamente essa pergunta e a minha resposta foi tão fácil de dar, porque foi essa precisamente que tu fizeste referência agora. A minha prioridade seria sempre a formação. Se tu não tiveres uma boa formação, não vais ter bons atletas no futuro. Pelo menos em quantidade. Poderá surgir um Eulálio de vez em quando, um Morgado, um João Almeida, assim, mas não vai sair Morgados e João Almeidas e Afonso Eulálios debaixo das pedras como nós gostaríamos que acontecesse. Porquê? Porque em Portugal, para lá da dificuldade, e este é um tema que levaria muito tempo, estamos a 6 km, mas para encurtar, tu falas do ciclismo britânico e de formação, e provavelmente se nós tivéssemos acesso ao dinheiro gasto por essas formações na Grã-Bretanha, iríamos rapidamente perceber que algumas dessas formações se calhar têm mais dinheiro anualmente do que as equipas profissionais em Portugal. E, portanto, é tudo muito bem feito, mas porque há capital financeiro. E é essa a dificuldade em Portugal. Em Portugal tu pegas numa qualquer formação de equipa que tem formação de miudinhos até cadetes, e já não puxo até júniores, puxo até cadetes, e tu perguntas aos responsáveis de cada uma dessas nossas formações em Portugal qual é o orçamento que eles têm para uma temporada inteira, e muito provavelmente alguns vão-te dizer que têm 30, 40 mil euros apenas para gastar. E não é para gastar em equipamentos, porque algumas e muitas formações em Portugal, quem paga os equipamentos que os ciclistas utilizam, os miudinhos utilizam, são os próprios pais. E isso é que faz a dificuldade do nosso país ser uma distância enorme para aquilo que tu acabaste de contar do ciclismo de formação na Grã-Bretanha, e provavelmente se falássemos de Itália, França, Espanha, iria dar tudo ao mesmo caminho. Portugal está num caminho certo, mas falta dinheiro, falta capital, falta que as equipas de formação tenham um orçamento digno de poder ajudar e ter pessoas qualificadas. Não estou a dizer que não sejam as pessoas certas, mas que tenham também um estímulo para poderem continuar a fazer o trabalho bom que estão a fazer, mas que seja ainda mais bem feito e mais profissional, no sentido de poderem dar ferramentas de trabalho aos nossos miudinhos para continuarem a acreditar que um dia um deles pode ser o João Almeida, pode ser um belíssimo ciclista e estar aqui a correr esta corrida. Claro, e acho que é muito importante a questão de aproximar os ciclistas dos jovens. Não é só a questão de os pôr a ver ciclismo, porque nós podemos ver ciclismo, podemos ver futebol, podemos ver muita coisa. Mas é importante aproximá-los, pô-los em contacto direto uns com os outros, que lhes façam perguntas, que de vez em quando dê uma voltinha com eles, não é? Eu estou a pensar nos Rui Costa, aquilo que tu contavas ontem do Tiago Machado na Academia da FAPEL, mas estou a falar de outros imensos ciclistas que tiveram muito sucesso, não é? Que são modelos, claro, que podem ser copiados. E é muito importante, porque, por exemplo, neste podcast com o Geraint Thomas, depois de ganhar a Volta à França, das primeiras coisas que fez foi voltar a Cardiff e voltou ao seu clube. E esteve lá uma tarde inteira a conversar com os miúdos. Claro. Fizeram perguntas e tiraram fotos e estiveram com o campeão da Volta à França, porque eles têm que perceber que um dia o Geraint Thomas também teve aquela idade e também esteve ali e até nem era ciclista, ele nadava em frente ao velódromo e um dia disse, caramba, aquilo parece muito mais divertido do que aquilo que eu faço na natação, sem desprimor para a natação, que eu acho que é um desporto fabuloso. Mas o Geraint Thomas chamou-lhe a atenção
as bicicletas. E foi assim que ele começou a ser ciclista. E a partir daí, quantos ciclistas não ganharam na Grã-Bretanha à raiz do Geraint Thomas? E quantos não poderíamos ganhar nós à raiz do sucesso do João Almeida, dos irmãos Oliveira, do Yuri Leitão e de todos aqueles que hoje em dia já não estão no ativo, mas que um dia foram bem-sucedidos e estiveram no World Tour. Essa parte é muito importante. Levar o contacto, não? Olha, pegar neste rapaz que aqui está, que há 3 anos estava na 3ª divisão, e era pegar no Afonso Euládio. E o Afonso Euládio, hoje em dia, já é um ciclista que tem um nome importante dentro do ciclismo internacional, e é preciso mostrar aos miúdos que os miúdos um dia podem lá chegar, que não é fácil, não há que transmitir-lhes expectativas irrealistas, mas também não há que dizer não, vocês não vão chegar a lado nenhum, não é assim que se faz. É possível lá chegar. Claro, eu estava a ouvir e estava aqui a observar as bicicletas e a altas velocidades que nós tantas vezes dizemos, cada vez se anda mais rápido. E é cada pisa familiar que os ciclistas levam nas bicicletas hoje, particularmente nesta competição em si, porque antigamente, eu recordo-me quando era profissional que utilizávamos 52 dentes no prato da frente, e hoje garantidamente toda a gente no mínimo está a utilizar um prato de 54 e alguns provavelmente até 56, e isso só se via em contrarrelógios individuais. Com tudo isto e esta conversa, tanto era a expectativa de vermos cortes no pelotão como aconteceu, mas os cortes hoje foram todos antes do início do direto. Não houve cortes depois do direto, o que significa que o pelotão está compacto, que em termos de mudanças na classificação geral hoje não são esperadas nenhum tipo de mudanças. Jan Christen ontem atrasou-se um pouco mais na luta pela classificação geral. Desde ontem podemos dizer que a habitualmente eficaz equipa da UAE acabou por ter um dissabor no final do dia, porque a UAE investiu muito na etapa, foi das equipas que mais atacou, e nesta altura o melhor ciclista da UAE é o Igor Arrieta, que está a 16 segundos, nada está a perder, porque amanhã o Igor Arrieta pode perfeitamente recuperar estes 16 segundos, mas o Jan Christen, que era o líder em teoria, está a 33 segundos do primeiro lugar, ocupado pelo Yanis Voazar. Vamos recordar os sprinters que aqui estão presentes, porque hoje isto vai terminar a todo o gás. Fernando Gaviria dentro da carro rural. Temos dentro da Total Energia o duo Jason Tesson, Lorenzo Monzon. Também Milan Frettin dentro da Cofidis. Matias Guillemette da Tudor. Fábio Jacobsen da Picnic. A Astana tem Matteo Malucelli. Depois temos várias equipas que não trouxeram um homem rápido, ou aquelas que trouxeram já o perderam, como é o caso da UAE Emirates, que perdeu o jovem David Estella ontem naquela queda arrepiante. A Jayco tem Pascal Ackermann. A Pinarello Q36,5 traz Matteo Moschetti. A Bahrain Victorious tem Filippo Bauhaus. E finalmente a Trek tem o rei do sprint, Jonathan Milan. Quanto à Modern Adventure, vamos ver com quem é que a Modern Adventure vai sprintar. Não tem assim à partida um nome forte, mas eu gosto destas equipas. A Modern Adventure faz-me recordar a Tudor quando apareceu. A equipa não tem nenhum tipo de problema em ser uma equipa novata no pelotão, mas chega aqui, mete ritmos, provoca ou tenta provocar bordure. É uma equipa que corre positivamente, começa a saber uma forma de correr que podemos associar ao projeto do George Hincapie, não é? Não é uma daquelas equipas que, bom, nós somos novos, vamos lá para trás e dá. Não, estão aqui na frente já na primeira corrida. Eles na primeira etapa, pois não conseguiram meter ninguém na discussão dos primeiros lugares. O melhor foi o Riley Pickrell, que foi o ciclista que eles foram buscar a Israel. Na segunda etapa, que também terminou ao sprint, o melhor Modern Adventure foi o Stefan de Bot. Portanto, eles não têm um sprinter. O Riley Pickrell é um corredor rápido, mas não é um sprinter. Onde anda Jonathan Milan, Paulo? Está a chegar agora. Sim, mas já está ali bem colocado. Portanto, vamos ver se não fica fechado o suficiente para poder recuperar. Se ele está numa boa posição, já está a arrancar e, portanto, vai à procura de uma nova vitória. E Bauhaus também lá está. Mas Bauhaus vai muito bem. Bauhaus arrancou, foi cedo mais. Atenção, Malucelli. Atenção, Higuita.
Bem, que surpresa! Que surpresa! Como é que isto foi possível, Paulo Martins? Quer dizer, eu parece-me ser Higuita, mas vamos aguardar, porque me parece ser um ciclista pequenino. Sim, mas o Malucelli também é pequenino. Quando tu disseste Higuita, eu parei. Eu ia dizer Malucelli, mas realmente é um ciclista que bate o Jonathan Milan. Cuidado, vamos rever. Eu acho que Malucelli, sim, se calhar por lapso meu, por engano meu, disse que era exatamente, e portanto não é Malucelli, tinhas razão, é também pequenino, como dá para perceber, e até me estava a fazer confusão, apesar da chegada de ter ali alguma dureza, até com algum vento frontal provavelmente, mas Malucelli muito bem, a bater o homem que queria levar a terceira vitória consecutiva em termos de chegadas ao sprint e acabou por ser batido, Jonathan Milan. Que surpresa tremenda. Vamos ver os sprinters do helicóptero, que ajuda sempre a perceber. Reparem como o Malucelli parecia a sombra do Jonathan Milan. Sim. Mas saltar para a frente do Jonathan Milan, uau! Agarrou-lhe muito bem a roda em todos os aspectos. E o vento lateral que estava a fazer-se sentir nesta reta da meta, e aqui claramente afastado e bem afastado por parte de Malucelli. Eu disse Higuita e por um engano, obviamente, uma belíssima vitória do italiano. É uma bicicleta, e atenção porque tu falavas do aspecto vento, mas o Malucelli, quando passa o Jonathan Milan, vem precisamente a levar com o vento, portanto o Milan ficou sem pernas. Sim, completamente. Milan, ali foi uma questão de velocidade, hoje perde e perde bem, e é para mim a maior vitória da carreira do Matteo Malucelli. E se nós pudermos rever novamente do Eli, a imagem, se viermos a tela, vamos perceber que quando o Jonathan Milan sai de trás do Consoni, que foi o seu lead-out, ele praticamente levanta-se para ultrapassar o seu colega e basicamente senta-se automaticamente, e ali sentiu-se que já não havia muita potência. Ele aqui volta-se a levantar porque sente a perigosidade do Malucelli, que veio sempre a sprintar quando decidiu que era o momento de atacar o risco de meta e bateu claramente. E aqui é uma vitória soberba, não é uma vitória por um descuido, é uma vitória de sabedoria, de capacidade física por parte do homem da Astana, que lá está, as coisas como mudam de um momento para o outro. Uma equipa que já sofreu hoje tanto que poderia ter perdido o pódio de Higuita devido aos ventos laterais, e chega ao final do dia tudo sereno, defendendo as posições na geral, e consegue uma vitória importante e continua a somar vitórias, porque esta é uma equipa que já tinha vencido em Espanha uma das clássicas de início de temporada com o Scaroni, agora vence com o Malucelli, portanto as coisas estão bem, e acima de tudo uma Astana que fala muito bem italiano. E a primeira vitória deste rapaz foi em Portugal. Na altura, 2015, volta a Portugal, chegada a Lisboa, foi a última etapa desse ano. Ele estava na equipa IDEA 2010 ASD, bateu entre outros o Manel Cardoso, o Pedro Paulinho, o Filipe Cardoso, e o Matteo Malucelli provava na altura ter pernas para andar. Ele esteve quase a abandonar a carreira quando a Astana lhe deu a oportunidade de finalmente correr no World Tour. E agora, para mim, esta é uma vitória brutal, porque ele não é pela corrida em si, é porque bate Jonathan Milan. Sem dúvida. Ele já tinha ganho várias corridas a nível Pro Series, mas sempre no continente asiático. Aqui também continua no contexto asiático. Este é claramente um tipo de corridas e um tipo de contexto que favorece o Matteo Malucelli. Mas caramba, bater o Jonathan Milan numa prova em que o Jonathan Milan vinha de ganhar 2 etapas, não é que o Jonathan Milan tivesse chegado hoje, não, ele já tem 2 etapas ganhas. E hoje ganha o Matteo Malucelli, que vitória estrondosa. Este enfim, em termos daquilo que é o início da temporada, é uma grande surpresa vermos o Jonathan Milan batido por um excelente Matteo Malucelli, que já não é um rapaz novato nestas andanças, 32 anos, mas finalmente o Matteo Malucelli a mostrar que a Astana apostou e apostou bem. Curta pausa, já regressamos. Ora, cá estamos de regresso à Lula. Matteo Malucelli protagonizou uma grande vitória hoje, e eu não tenho nenhuma dúvida em classificar esta vitória como a melhor vitória da carreira do Matteo Malucelli. Ele acaba de bater um sprinter que está
em ascensão, um dos melhores sprinters do mundo, mas também mostrou aquilo que muitas vezes gostamos de ver no desporto, de que não há imbatíveis. Nem Matteo, aliás, nem o Jonathan Milan é imbatível ao sprint, nem Tadej Pogacar é imbatível nas grandes voltas, ninguém é imbatível. Todos podem ter um dia menos bom, e hoje foi o dia menos bom de Jonathan Milan. Podia ter igualado as 4 vitórias no Alula Tour do Team Merlier, Paulo Martins, que assim parece que fica com esse estatuto protegido de mais uma edição. Sim, exatamente, pelo menos mais uma temporada. A Milan vai ter que voltar aqui ao Alula Tour, mas sujeito a poder se confrontar com o Merlier, porque o Merlier era para estar aqui, acabou por se lesionar, não veio, mas para o ano é outro ano, e nesta altura continuará a ser Merlier o homem com mais vitórias em etapas conquistadas nesta corrida. Vamos ver o que é que vai acontecer em 2027, se vão ou não confrontar os dois nesta mesma corrida, mas ainda falta muito. Acima de tudo, ainda vamos ter uma temporada que se está a iniciar nesta fase, portanto vamos ver o que é que nos vai brindar esta temporada. Isto quando vamos vendo aqui muita gente ainda a chegar atrasada, lá está os ventos laterais que se fizeram sentir na primeira parte da etapa, quando já muita gente vai descansando, trocando roupa, por aí fora, ainda muita gente está para chegar. Mas acima de tudo é uma vitória de Malocelli, que de todas aquelas que ele alcançou ao longo da sua carreira, e não foram assim muitas, esta foi a 18ª vitória de carreira, um ciclista já com alguma veterania, são 32 anos, mas é para mim, e tu já o tinhas frisado, a melhor vitória, porque quando tu bates aquele que é por muitos considerado o melhor, ou pelo menos um dos 3 melhores do mundo da velocidade atual, pois tu tens que ficar na memória este momento, independentemente de não ser uma corrida do World Tour. Mas bater Milan é de um orgulho tremendo para qualquer sprinter que o consiga fazer. E bateu à base da força, não foi porque havia uma curva e que tomou um risco maior do que Milan. Não, Milan foi muito bem lançado por Consoni. Malocelli sentou claramente Milan no risco de meta. Foi estrondosa a vitória, estrondosa. Isto é um sprint de altíssimo nível, com Phil Bauhaus a abrir muito bem. Eu sei que vamos poder ver o sprint não tarda nada, mas estou aqui a reviver o sprint na minha cabeça, e a maneira como abre o Philippe Bauhaus junto às barreiras, abrindo muito bem, antecipando. Depois o Milan agarra-lhe na roda e coloca-se a par do Bauhaus. Depois passa o Malocelli como uma bala. Que foi daqueles sprints rasgadinhos, leais, em que toda a gente manteve a sua trajetória e foi à base das pernas. Excelente chegada. Estava tudo encaminhado para mais uma vitória do italiano da Lidl Trek. Eis não quando apareceu um outro italiano, uma velha raposa de 32 anos, a dar a vitória à Astana, que já tinha ganho com o Cristian Scaroni numa das semiclássicas espanholas de início de temporada. Esta é, portanto, a segunda vitória na época da Astana, e não é só as vitórias, são pontos. A Astana continua, digamos que, a manter a mesma dinâmica do ano passado, que foi um ano em que eles somaram pontos, que foi uma barbaridade, e só assim é que conseguiram fugir à despromoção, porque eu recordo no início do ano 2025, a Astana tinha 4.000 pontos de atraso para a linha d'água, e a Astana conseguiu terminar com uma perna às costas, e foi à base de pontos, não é? A Astana esteve despromovida e de repente renasceu, e renasceu à base de uma boa estratégia pontual. Foi a 4ª equipa do ranking em 2025. Vamos ouvir Yanis Voazar, o líder da geral. Seems that you're feeling great on these Saudi Arabian roads. Yeah, it was really a tough day, for sure, for everybody, I guess, and you also need a bit of luck to be in front, and I also had the legs and the good teammates again, and we did a very good race today. What was it like to be in the peloton today with that jersey on your shoulders, the leader of the Alula Tour? I mean, it's a different status, of course. Yeah, for sure. For me, it's the first time with a leader jersey, so it was a super nice feeling, and it was a nice day for us. Is it more pressure? No, it's a bit different. Maybe, yeah, you have maybe a bit more respect from the other riders, but not necessarily more pressure. The objective now is to shine tomorrow. What do you know, first of all, about tomorrow's stage? Were you able to go and check it out? Yeah, I know quite well this last climb, because I did last year the race as well. And it's super steep climb, so will be again a very tough day for the last one. How optimistic are you to win the Alula Tour?
Well, I think everything is possible, and for sure in a climb like this, you can't hide. The legs will speak, so if you're not in a perfect day, you have almost no chance in a steep climb like this. Because if you had to describe yourself, what kind of, I mean, you've been a pro for quite a few years now, but how would you describe yourself? What kind of riders are you? Because here we saw you on all types of terrain. Depends. Depends the day, but I aim to be a rider as complete as possible. Well, all the best for tomorrow. Thank you very much. Thank you. Merci. Yanis Voazar, com o projeto de se tornar um corredor o mais completo possível, ele é um voltista por natureza, por características, sobretudo é um corredor que em corridas por etapas sem contrarrelógio é extremamente hábil, é extremamente talentoso, está na primeira posição, diz que amanhã conhece bem a chegada, já a fez no ano passado, conhece bem o terreno porque já tem várias participações no Alula Tour, mas nunca esteve tão perto de ganhar. Um Yanis Voazar que dizia: hoje foi um dia bem difícil, mas as decisões são amanhã e nós cá estaremos para as ver. E havendo aqui a cara do Milan, Paulo Martins, esta é a cara de um corredor que, não sei, não estava realmente ali com cara, nem digo que é de insatisfação, foi mais quase cara de desilusão. Não sei se ele hoje passou mal, mas tinha ali a cara um pouco descomposta, não estava mesmo à espera o Jonathan Milan que o Matteo Malucelli lhe aparecesse ali pela sua direita. Sim, eu acho que um ciclista que ganha com a regularidade do Jonathan Milan, quando arranca para qualquer sprint em direção à linha de chegada, arranca com o pensamento que mais ninguém o vai ultrapassar. E tem sido muitas as vezes que isso acontece. A sensação que eu fico agora e que nós podemos registar e de analisar aquilo que se passou é que o Malucelli, antes de haver o arranque de Jonathan Milan, havia ali muita gente ali pela esquerda, pela direita, e o Malucelli nunca apanhou grande vento. O Milan sempre andou ali junto do Consoni, que foi quem o lançou, mas o Milan é um ciclista mais alto, havia vento lateral, o Milan teve que se expor em algumas ocasiões naqueles derradeiros 600, 700 metros, e é uma pena se nós não tivermos essas repetições para perceberem em casa aquilo que eu estou a dizer. E o Malucelli parecia uma carraça, baixinho, quase que estava dentro da gaveta de Milan, porque não lhe deu ali 2 centímetros que fosse na roda de trás do italiano da Lidl Trek. E o Milan, a sensação que eu fico daquela frustração que ele demonstra é que analisou o sprint ali em frações de segundo e terá analisado que arrancou talvez cedo mais, que não devia ter arrancado tão cedo devido ao vento e talvez alguma incapacidade física que ele pudesse sentir. Mas lá está, é a tal situação que eu digo, um ciclista que quando arranca porque está habituado a arrancar de longe, que arranca porque normalmente ninguém o consegue ultrapassar, e hoje voltou a fazer aquilo que ele normalmente faz, só que houve um Malucelli que lhe apanhou bem a roda, que estava fisicamente bem e que o conseguiu ultrapassar. E de que maneira? Naquele final, uma bela chegada aqui nesta quarta e penúltima etapa do Alula Tour, que terminou com média de 49,4 km por hora. Que barbaridade! Se não é das etapas mais rápidas do Alula Tour, não deve andar muito longe. É fantástico. A Astana com 2 vitórias, o Emirates com 4, já está na pole position, mas com 2 vitórias também. Ineos Grenadiers, Lidl Trek, são as equipas para já do World Tour que têm vindo a somar mais triunfos nesta temporada. Quanto à classificação, hoje no top 10, pois só sprinters. Atrás destes 2 italianos ficou o Fritz Bisterbos. Este rapaz é interessante porque o Fritz Bisterbos vem do gravel. Eu já o disse, ele é o vice-campeão do mundo de gravel. E ele hoje vai sprintar para terceiro. Interessante aqui a chegada deste corredor. Vamos conhecendo também cada vez mais. É o primeiro ano que ele faz no ciclismo de estrada mais a sério. O Robin Froidevaux da Tudor foi 4º, o Jason Tesson da Total Energy foi 5º, por exemplo, Matteo Moschetti apenas 6º, o Phil Bauhaus foi o primeiro a abrir o sprint 7º. Mas olha, Gonçalo, estávamos a falar das velocidades das etapas aqui e eu fui verificar a história da competição e realmente desde que é a Alula Tour é a etapa mais rápida, com os tais 49,370 de média. Mas em 2001, quando era esta Alula Tour, era o Tour da Arábia Saudita,
também tem história desde há muitos anos atrás. Depois houve um interregno em 2001, que foi o ano em que eu fiz as despedidas do meu ciclismo profissional. Enquanto atleta, fez-se uma etapa com 59 km à média de 62 km. Imagina naquela altura o vento como devia de estar a soprar a favor dos ciclistas. 62 km por hora. Era quase Fórmula 1. Era quase, não é? Aliás, no ciclismo de estrada, não é? Estas bicicletas são o equivalente aos Fórmula 1, que são as bicicletas mais rápidas do mundo. E naquela altura, em 2001, as geometrias e a tecnologia das bicicletas nada tinha a ver com o que hoje se utiliza. Os andamentos, inclusive, não eram os que se podem utilizar hoje em dia, porque naquela altura haver um prato 54 era só para as equipas ricas. O normal era 52 dentes à frente. E Jonathan Milan hoje estava com pouca vontade de estar ali no pódio. Isso, exato. Só foi mesmo lá porque tinha que ir buscar a camisola dos pontos. Portanto, aqui o homem da Trengano continua como o mais combativo nesta classificação totalmente aleatória, porque hoje nem o vimos. Ele ontem esteve em fuga, mas hoje, caramba, hoje nem o vimos. Mas, enfim, alguém tem que usar. O Afonso Eulalio também vai subir ao pódio, porque é o melhor jovem da competição. Em termos de classificação geral, estava aqui a confirmar, hoje pois não houve alterações, pelo menos para já ainda não temos a classificação definida, mas o Afonso Eulalio, contente da vida como sempre, com um sorriso de orelha a orelha, vai-se habituando a estas andanças dos pódios. Ano passado já subiu ao pódio da Volta à Itália, na altura para recolher o prémio da montanha Pantani. Diz ele que nesse dia, no Mortirolo, ele atacou para a etapa, não atacou para o prémio Pantani. O prémio Pantani ele nem sabia que existia, nem tão pouco deu dinheiro, nem deu nenhum obséquio especial, foi mesmo o prestígio, uma plaquinha para levar para casa e para um dia, quando for velhinho e contar aos miúdos as façanhas que fez nas grandes voltas, mostrar que um dia ele recebeu o prémio Pantani, que é uma honra sempre. Vamos ver se amanhã sobe ao pódio para pôr esta camisola vermelha, o Afonso Eulalio. Para isso vai ter que atirar do corpo do Yanis Voazard, que para já está muito bem, está muito tranquilo, confiante. Neste aspecto o Yanis Voazard tem outro traquejo que o Afonso Eulalio ainda não tem, Paulo, a este nível. Mas é um traquejo, uma experiência, até porque é mais velho, este também é ciclista que vamos vendo aqui na imagem, mas eu diria que o lado das carreiras dos dois ciclistas está do lado do Eulalio, porque é um ciclista mais jovem, que vai ganhando experiência ao longo dos anos, que está numa equipa já do World Tour, que é um projeto que tem tudo também para vingar e ter sucesso, e acreditando que a Tudor também com o passar dos anos vai ser um projeto gigante e muito importante, porque a cada ano que passa nós sentimos isso, sentimos que o projeto do Cancellara com o Ricardo Scheidecker como braço direito, que é um crescimento que está a ter de ano para ano. Se nos primeiros anos não tinham acesso às grandes corridas, muito rapidamente conseguiram ter. Se começaram a ter o objetivo de estar numa grande volta, conseguiram-no fazer. Agora conseguiram-no estar na Volta à França no ano passado. Portanto, foram passos importantes que a equipa foi dando, foram reforçando a equipa, porque o capital foi sendo maior a cada ano que foi passando, e a credibilidade perante os ciclistas, a entrada de um Alaphilippe, uma entrada do Marc Hirschi, acaba por mostrar que este é um projeto que tem tudo para ter sucesso. E os ciclistas que foram convidados e que possam não ter aceito fazer um contrato com a equipa, começam a olhar para esta Tudor também de forma diferente. O mesmo podemos dizer do Astana, que já está cá há muitos anos, que já foi das melhores do mundo, que já caiu assim quase para a segunda divisão e que está a começar a levantar novamente a cabeça. Atenção a esta Astana, se calhar daqui a 4 ou 5 anos estamos a falar novamente da Astana com a possibilidade de vir a discutir corridas por etapas nas grandes voltas. Eu não iria estranhar se isso já se acontecer. Para isso, desde já vão precisar de encontrar um líder, não é? Para as mesmas. Vamos ver. Não há muita gente com o perfil nesta altura no pelotão que tenha essa característica, mas também isto hoje em dia estão numa equipa e aparecem noutra no dia a seguir, porque os contratos pois, já não são impeditivos para que os corredores possam trocar de projetos. Vamos olhar para a etapa de amanhã, Paulo, porque amanhã volta o espetáculo da montanha.
Sim, acaba por ser uma etapa, eu diria, toda ela muito plana, até uma etapa que tem cerca de 165 km e só com a única subida lá bem perto do final, e é aí que se vai decidir praticamente tudo. Este é o perfil da etapa. Ora, eu e o Paulo Martins estaremos de regresso então amanhã, mas a não perder ainda hoje o Troféu Serra de Tramontana. Vamos com Remco Evenepoel, Enrique Mas, António Morgado e companhia já